acontecer a obra assim, escondida. Então você começou a servir a Deus e ele não servia e tinha raiva de crente, não gostava de crente, também não queria deixar você participar das coisas de Deus. Ele comprou arma, né? Comprou arma para matar os crentes. Eu dormia com a faca debaixo do travesseiro para matar eu, né? E eu falava para Jesus, Jesus, se eu morrer, eu sei que tu tá comigo. E aqueles que tocam em nós, o Senhor vai fazer a justiça. Então, eu vou dormir. Aí dava 1, 2, 3 horas da manhã, tava caindo de sono. Quando eu dormia, quando dava de manhã cedo, ele tava lá dormindo com a faca na mão. Aí eu só agradecia a Deus, porque Deus tinha me dado aquela força para no dia tinha a vida, né? Só isso. E eu agradecia a Deus. Teve uma vez que ele foi me buscar, eu tava fazendo uma campanha, e ele me deu tanto chute, e eu caladinha nos meus pés, e eu calada, e ele dando chute, e eu calada, na porta da igreja. Aí, inclusive, até o pastor falou assim, que era para chamar a polícia, porque ele estava, né, enfrentando, assim, a pessoa na porta da igreja. Eu peguei e falei pro pastor, não, preocupa não, essa guerra aí não é de vocês, isso aqui é a minha batalha, é a minha peleja, não preocupa. Se vocês entrar no meio, é isso que ele quer que vocês entrem no meio, para provocar bagunça. Eu não quero bagunça na porta da igreja de vocês, deixa que eu vou para casa. Aí ele brigou, xingou, né? Aí, inclusive, chegou em casa, até me machucou. Mas eu entreguei na mão de Deus também. Eu sabia que aquilo ali era o demônio, não era ele. Não era ele. Já teve pessoas que falou pra você deixar ele, Rosa? Já, várias vezes. Várias vezes. Porque ele nunca ia ser liberto e que eu nunca ia poder servir a Deus como eu queria. E que se eu abandonasse ele, eu ia ser mais feliz. Aí eu peguei e falei que o mesmo Deus que me libertou ia libertar ele um dia. Nem que seja o último dia da minha vida, mas Jesus ia libertar ele e eu ia esperar. E você decidiu pagar o preço por ele? Paguei, e foi caro, viu? Foi caro demais da conta. Mas eu esperei. Olha, foi muito doído, porque... Quanto tempo você orou? Foi 30 anos orando por ele, para Jesus salvar e libertar ele. 30 anos, não foi brincadeira, não. Arrumou mulher, arrumou filho, ia para as festas, noite e dia, ficava lá, né? Toda coisinha estava nos bares. Mas a única coisa que eu falava para Jesus, eu falava assim, ó, papai, tu tá vendo. Eu sei que na hora certa tu vai libertar ele, vou esperar, der o que der. Foi o que aconteceu, esperei. E quando foi assim que começou a quebrantar o coração dele? Foi quando Jesus... Porque Jesus, ele só coloca nós na fornalha para ver se nós damos conta, né? Uhum. E quando eu ia de manhã cedo para as igrejas, e lá tinha um pastor, mais doido do que eu, né? E falou para mim que via banco, via cadeira, via tudo dentro de casa. E eu falava que não era, porque ele não tinha igreja, que eu vinha escondida. E o pastor orou e falou que sim, que era para mim me virar, porque tinha uma obra dentro da obra. Aí eu perguntei ao pastor que tipo de obra. Ele falou assim, Deus não me mostra, só tem uma obra dentro da obra. E é para você fazer, porque se eu não fizer, Deus vai cobrar você no leito. Aí eu falei assim, não, essa cobrança de Deus eu não quero, eu vou fazer. Aí entrei uma semana de propósito na minha casa para poder chegar e conversar com ele. Porque ele era muito bravo e eu tinha medo do jeito dele. Aí quando deu uma semana eu conversei com ele. Que eu tinha que ter autorização dele também para poder começar. Eu não fiz sem autorização dele. Aí quando ele me liberou, aí pronto, aí eu não parei mais. E orando, foi 3 meses. 3 meses desse jeito. Quando deu 3 meses, ele saiu do quarto e falou assim que não era para mim orar para ele mais não. Que ele já estava cansado da minha oração toda quinta-feira, a mesma coisa. Que ele não queria mais. E que disse que também que não ia me impedir mais de servir a Deus, não. Só não queria ele, mas eu podia fazer o que eu quisesse. Ele não tinha mais nada contra mim. Então aquele ali foi um privilégio que Deus me deu de 3 meses. Aí eu também não orei mais para ele e deixei Deus trabalhar no coração dele. Aí no dia que teve um culto, lá à tarde, que tinha um culto, à tarde da benção, aí ele não foi trabalhar também, e lá Deus mandou cantar 9 hinos. E esses 9 hinos, cada um ia cantar. E o último, Deus falou assim que a pessoa ia chegar para cantar o último hino, que não era eu, mas Deus ia bradar. E eu peguei e fui avisando a igreja. Quando chegou no hino 39 da harpa, cantou Alvo Mais Do Que a Neve, ele estava lá na área, ele chegou com a mão levantada e pedindo para mim orar por ele
ele, porque ele sentiu uma mão muito grande levando ele lá para dentro da igreja. Nossa. E ele queria uma oração, porque ele não estava sabendo o que estava acontecendo. E ali eu caprichei na oração. Menina, mas eu caprichei. Nunca orei tanto como eu orei. E chorava, a igreja chorou. E daquele dia em diante, Deus começou a trabalhar no coração dele. Daquele dia em diante, ele já foi conversando comigo, já não era agressivo, já não era violento. Ele começou a passar a ter amor à obra, tinha ciúme das coisas, tinha ciúme do povo quando chegava lá, convidava o povo para ir à tarde da benção. Então, daquele dia em diante, o coração dele começou a trabalhar.